Olá pessoal, sou o professor João Andrei, da disciplina de Química, e hoje vamos falar sobre teorias atômicas. Antes de iniciarmos, gostaria de enfatizar que a busca pelo conhecimento deve ser contínua, ou seja, sempre devemos estar buscando, adquirindo experiências que vão agregar sabedoria futuramente. Então, estudando, que a gente desenvolve novas habilidades, que a gente vai poder empregar no dia a dia da gente, né? Então, dando início, o primeiro modelo foi o modelo de Dalton, John Dalton. Foi um professor na Universidade Inglesa de Manchester e criador da primeira teoria atômica moderna. Isso foi no ano de 1803 a 1807 que ele desenvolveu esse modelo. Seu modelo surgiu a partir da quantificação das substâncias que reagiam entre si para formar novas substâncias. Dalton chegou a várias conclusões. Uma delas foi que os átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Por exemplo, carbono e ferro são diferentes. Átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais e peso invariável. Átomos de um determinado elemento não se convertem a outros átomos de outros elementos por meio de reações químicas. Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados. Na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas fixas, ou seja, de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 3, de 2 para 3 e de 2 para 5, assim por diante. O peso total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos, dos elementos que o constituem. Diante de todas essas conclusões, Dalton chegou a uma forma que ele acharia que seria o átomo. Seria a forma de uma bolinha de gude. Né? Um átomo A seria de um tamanho, o átomo B seria de outro tamanho, igual uma bolinha de gude. Né? Aquela pequenininha, aquela grande. O átomo pode ser imaginado como uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível. Essa é a conclusão que ele chegou. Porém, teve algumas falhas no modelo de Dalton. A existência de isótopos. Átomos podem ser alterados nas reações, exemplo, perda ou ganho de elétrons, a ausência dos elétrons, a ausência dos orbitais e níveis de energia, a ausência do núcleo. Tudo isso são falhas que o Dalton não conseguiu chegar à conclusão. Daí, posteriormente, cerca de quase 100 anos depois, Thomson, o modelo de Thomson, de Joseph Thomson, foi um físico britânico, ganhou o prêmio Nobel de Física de 1906 devido aos seus experimentos acerca da condução de eletricidade por gases. Esse experimento foi feito com raios catódicos. O que é isso? Esses raios não podiam ser vistos, mas eram detectados pelo fato de fazerem certos materiais apresentarem a fluorescência. Então, qual foi a conclusão de Thomson também? Vamos ver aqui. Na presença de um campo elétrico ou magnético, os raios catódicos eram desviados, o que sugeria que eles possuíam carga. A natureza dos raios era a mesma, independente do material do catódo. As razões carga-massa das partículas de raios catódicos era maior que a razão carga-massa do íon H+, menor átomo conhecido, sugerindo, portanto, que o átomo era constituído por partículas ainda menores e de carga negativa. Essa conclusão fez com que a visão do átomo de Dalton como menor partícula de matéria fosse revista. Que o Thomson chegou a toda essa conclusão aí de raios catódicos, todo esse campo magnético, e aumentou o espectro do átomo. Daí ele formou outro modelo, que seria, popularmente foi conhecido como um pudim, né? Uma bola redonda, cheia de átomos e elétrons, igual um pudim de pasta, né? Foi denominado não. Um pudim de carga positiva. Nesse modelo, os átomos podem ser divididos em partículas de carga negativas, mais tarde foi reconhecido como elétrons, ele não sabia disso, incrustados em uma massa positiva.
O modelo de Thomson também deixou algumas falhas, certo? Ele não explicava a estabilidade eletrostática do átomo. Né? Ele não sabia se o átomo estava lá firme naquele campo magnético. Uma vez que um número muito grande de partículas negativas próximas das outras levaria a uma repulsão elevada. Elas iam entrar naquele campo magnético. Então, permaneceu a ausência do núcleo, que ele não desvendou, e a ausência dos orbitais de nível de energia. E também elétrons sem energia quântica, quantizada. Daí, depois de 2 anos, né, junto, em seguida já, o Rutherford, Ernest Rutherford, físico e químico neozelandês, da Nova Zelândia, foi considerado o pai da física nuclear lá naquele tempo. Que um dos seus trabalhos mais significativos foi quando ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. O que foi isso? Ele fez uma fissão do ameriço, que na tabela é 241, em Neptúnio, 237. Né? Ele fez toda essa reação, gerou uma partícula alfa de hélio que bombardeou lá a fina lâmina de ouro, que tem nesse exemplo aqui. Né? Aqui é o instrumento que ele usou para bombardear o ouro aqui, né? Muito feito naquela fissão. Poucas partículas desviavam ou eram refletidas pela barra de ouro. A maior parte das partículas atravessou a barra sem sofrer desvios. Foi essas observações que ele constatou. Qual que foi a conclusão de Rutherford? A existência de grandes vazios no átomo. Depois de que ele fez tudo isso, ele descobriu o núcleo também. Depois, lá em 1911, ele conseguiu a descoberta do núcleo. Daí ele conseguiu desvendar o raio atômico que envolve o átomo. 10.000 vezes maior do que o raio do núcleo. E esse modelo foi conhecido como sistema solar. E as falhas que o Rutherford deixou? Também deixou falhas. Todo mundo, né, não é perfeito. Então, o Rutherford, o modelo dele proposto, também não explicava a estabilidade do átomo. Ninguém conseguiu explicar a estabilidade. Uma vez que, de acordo com a eletrodinâmica clássica, partículas carregadas em movimento emitem radiação. E, portanto, o elétron deveria colapsar do núcleo. Posteriormente, foi evoluindo o conceito de átomo. Em 1932, Chadwick descobriu os nêutrons no núcleo. Né? Prótons estavam no núcleo, prótons e nêutrons no núcleo, prótons com carga positiva e nêutrons com carga negativa, e o elétron, o nêutrons com carga zerada, né? O elétron com carga negativa. E com isso a massa do átomo é desprezível em comparação com a massa dos prótons e nêutrons. O átomo é neutro, pois o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? O próton é mais 1, o elétron é menos 1, o nêutron fica ali zerado. E vamos ver aqui, a representação de tudo isso foi feito como? Com letras. X é o átomo, foi representado como átomo, e A foi o número de massa, e Z o número atômico. Daí o número de massa era representado com o número de prótons, não, o número de nêutrons, e o número atômico era o número de prótons. E a gente tem um exemplo prático disso, que é o oxigênio. O oxigênio ele tem o número de massa 16 e o número atômico dele é 8, né? Bom, gente, estamos quase terminando a explicação aqui. Só para finalizar, vamos entrar no tópico que é da abundância isotópica, né? Que vai gerando tudo isso que eles não foram conseguir, que eles não conseguiram a estabilidade do nêutron, né? Eles não conseguiram explicar, todos esses cientistas, né? Posteriormente foi Chadwick, né, que foi dando seguimento, mas toda essa estabilidade é acerca da abundância isotópica, né? Que quando o nêutron colide com um átomo de nitrogênio, por exemplo, ele se transforma em um átomo de carbono, né? Esse é o princípio da meia-vida, né? Que os átomos vão perdendo a sua carga,
né? Tem a datação radioativa com carbono 14. Né? Sabendo-se que a meia-vida de um dado radionuclídeo usa-se decaimento como relógio para medir o intervalo de tempo. Então é isso, pessoal. Esse último tópico aqui a gente pode dar seguimento para uma próxima aula, mas só que dando mais ênfase na teoria atômica mesmo dos cientistas que foi desenvolvida, né? Dalton, Rutherford, antes Thomson. Isso aí, uma breve introdução sobre as teorias atômicas. Muito obrigado.